Olá, galerinha do sexto ano. Vamos continuar o nosso estudo na disciplina de matemática e saindo, né, das 4 operações fundamentais e entrando em uma delas de forma abreviada, que é a potenciação. O que é a potenciação? É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. A potenciação, eu utilizo a potenciação, ela surgiu para abreviar a multiplicação de fatores iguais. Vejamos. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, qual é o fator igual? Qual é o fator que se repete? 3. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 embaixo e 5 em cima. Isso aí é uma potência, né? Eu abreviei uma multiplicação de números iguais. Fatores aqui são números. Exemplo B. 2 vezes 2. Quantas vezes 2 vezes 2 vezes 2? Quantas vezes repete o fator 2? 5. Então, 2 embaixo, 5 em cima. 4 vezes 4. Quantas vezes repete o fator 4? 2. 4 embaixo, o 2 em cima. 10 vezes 10 vezes 10. Eu repito, 10. E quantas vezes o 10 está sendo multiplicado? 3. Coloco 3 em cima. É tudo. Exemplo E. 5 vezes 5. Repito, 5, né? Quantas vezes ele se repete multiplicando? 2. Então, é 2 em cima. Então, as minhas potências são esses resultados. Eu abreviei a multiplicação de fatores iguais. Potenciação com a multiplicação de fatores iguais. Vamos nomear essa abreviatura de multiplicação de fatores iguais, que é a potência. O fator que se repete, ou seja, o mesmo número que se repete várias vezes, chama-se base. No nosso caso, 5 de azul. O resultado dessa abreviatura, né, chama-se potência, que é o resultado da operação. No caso, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. O expoente, que é o número que fica acima, aí de vermelho, né, o laranja, fala para a base quantas vezes ela vai se multiplicar. Então, a base, que é o número que fica embaixo, no nosso exemplo 5, é o número que se repete, é o mesmo número que se repete várias vezes multiplicando. No caso, 5. O expoente que fica acima da base, ele vai indicar quantas vezes o 5 vai se multiplicar. Então, como o expoente é 3, a base, eu vou multiplicar a base, que é o número 5, quantas vezes ele mesmo? 3 vezes ele mesmo. Leitura de potências. Geralmente, a gente lê em forma de ordem. Então, expoente 2, né, lê-se, né, ao quadrado, ou 7 elevado à segunda potência,
ou 7 elevado ao quadrado. Expoente 3, lê-se ao cubo. Então, 5 elevado ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência. Expoente 4, lê-se quarta potência. 3 elevado à quarta potência. Expoente 5, lê-se quinta potência. 2 elevado à quinta potência. Expoente 8, lê-se a oitava potência. 4 elevado à oitava potência. E se fosse 6, né? A base 8. 8 elevado a 6, a sexta potência. 7, sétima potência. 10, décima potência. 9, nona potência. 4 elevado a 23, vigésima terceira potência. E por aí prosseguimos, né? Cálculo de potência. Exemplo 2. Calcule as potenciações abaixo. Então, primeira coisa, quem manda eu tenho que identificar base e expoente. Quem é a base? 5. É o número que eu vou multiplicar, ele várias vezes. Quem é o expoente? 2. Ele está acima da base. Ele diz quantas vezes eu vou multiplicar o 5. Então, quem manda na operação? O 2, que é o expoente, ou o 5, que é a base? O 2, que é o expoente. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o 5? Duas por ele, o 5 por ele mesmo. 2 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 é a potência, é o resultado. Agora, a minha base é 3. O expoente também é 3. Quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo? 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 é a minha potência. 2 elevado à quinta potência. Então, 2 é a base, 5 é o expoente. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo? 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vejamos o nosso próximo exemplo, né? Letra D. 8 elevado à oitava potência. O expoente é 8. Então, quantas vezes eu vou multiplicar a base, que também é 8, por ela? Quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesmo? 8 vezes. Então, 8 vezes 8, 64. Vezes 8, 512. Vezes 8, aqui, 4.096. Vezes 8, estou aqui, 32.768, né? Então, vamos lá. Multiplicamos uma, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora, vezes 8, 262.144. Então, agora, vezes 8, 2.097.152. Vezes 8, 16.777.216. Propriedades básicas da potenciação. Todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Ou seja, toda vez que você vê a base, né,
um número elevado a zero, toda vez que o expoente for zero, você coloca o resultado 1. Expoente 3 elevado a zero, expoente 0, resultado 1. 5.005 elevado a zero, expoente 0, resultado 1. 1 quinto é uma fração, elevado a zero, expoente 0, resultado 1. 0,25 elevado a zero, expoente 0, resultado 1. Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Então, toda vez que o expoente for 1, você repete a base, você repete o número que está abaixo, né, do 1. No caso, 4 elevado a 1, 4. 1988 elevado a 1, 1988. 1 oitavo elevado a 1, 1 oitavo. 0,25 elevado a 1, 0,25. Terceira propriedade básica. 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. O 1, gente, eu costumo dizer, elevado a qualquer coisa, né? A qualquer número natural, ele é igual a 1. Então, vejamos aí, ó. Toda vez que a base for 1, você repete 1. Não importa o valor do expoente, pode ser trilhão, bilhão, você repete 1. Então, 1 elevado a 4, repete a base 1. 1 elevado a 1875, né? Repete a base 1. 1 elevado a 1 quinto, repete a base 1. 1 elevado a 0,25, repete a base 1. Quando o número não tiver expoente escrito, por convenção, o número está elevado ao expoente. Por exemplo, né? 2. Eu sei que sempre acima de um número natural, né? De um número qualquer, eu vou ter expoente 1. Mesmo não aparecendo, vai ser 1. Potenciação com base 10. Numa potenciação que a base é 10, dizemos que temos uma potência de base 10 ou uma potência de 10. Exemplo: 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à segunda potência. Quantas vezes o expoente é 2? Quantas vezes eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo? 2. 10 vezes 10, 100. Observe que o expoente é igual a 2. Isso significa que o meu resultado iniciará com o numeral 1 seguido de 2 zeros. Ou seja, quando eu trabalho com base 10, né, de acordo com o meu expoente, eu coloco a quantidade de zero. Sempre eu fixo 1. Se o expoente é 2, 2 zeros. Se o expoente é 3, 3 zeros. Vejamos mais exemplos. 10 elevado à sétima potência. Vou multiplicar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10.000 e por aí vamos. Mas mas para facilitar o cálculo, eu fixo 1 na base 10, vale essa regrinha. E o expoente não é 7, acrescento 7 zeros depois do 1. Observe que o expoente é igual a 7, significa que o meu resultado iniciará com o numeral 1 seguido de 7 zeros. 10 elevado ao quadrado, fixo 1, acrescento 2 zeros, porque o expoente é 2. 10 elevado à quinta potência, fixo 1 e acrescento 5 zeros, porque o meu expoente é 5. 10 elevado à terceira potência ou 10 elevado ao cubo. Geralmente, uma observação, galerinha, quando for 10 elevado à segunda potência, a gente costuma ler 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, quando for 2. E quando for 3, eu posso ler 10 elevado à terceira potência. Mas costumamos ler 10 elevado ao cubo. E aí, fixo 1, expoente 3, acrescento 3 zeros. Essa é a nossa regrinha prática quando a minha base for
10. Expressões numéricas com potenciação. Para resolver uma expressão numérica, efetuamos as operações obedecendo a seguinte ordem. Primeiro, potenciação. Segundo, multiplicações e divisões. Terceiro, adições e subtrações. Então, a ordem foi dada. Então, vamos ver aí nosso exemplo 4. 5 mais 3 ao quadrado vezes 2. Então, a primeira coisa que eu resolvo é a multiplicação? Não. É a divisão? Não. É a adição, subtração? Adição é mais, subtração é menos. Multiplicação é vezes, divisão é o símbolo dividir. Não. É a potenciação. Como que eu sei que eu vou resolver primeiro 3 elevado ao quadrado? Porque eu tenho expoente, que é 2, e 3, que é a base. Quando eu tenho expoente, eu tenho uma potência. Então, eu repito, eu vou repetir o 5. E o expoente 2 indica quantas vezes eu vou multiplicar o 3 por ele mesmo. 2, 3 vezes 3, 9. Repito, vezes 2. Agora, pela a ordem, eu vou resolver primeiro a adição ou multiplicação? A multiplicação, porque é a segunda que aparece. Então, 5 mais 9 vezes 2, 18. E 5 mais 18, 23. Então, pela ordem, quem eu resolvo primeiro? A potência, e é 7 ao quadrado, né? Porque tem o expoente 2 e base 7. Então, aqui, quantas vezes eu vou multiplicar o 7 por ele mesmo? 2. 7 vezes 7, 49. Agora eu tenho vezes e mais. Quem eu vou resolver primeiro? Multiplicação. Por último, resolvo o mais e o menos, que é adição e subtração. Né? A segunda coisa é o vezes e o dividir. Então, vou resolver a continha de vezes. 4 vezes 2, 8. 8, vou repetir o 3. Expressão numérica, o segredo é repetindo. Né? Tem alunos que fazem rapidamente correto, mas quanto mais pausado, devagar e repetindo você for desenvolvendo, menos chances você vai ter de errar. Então, quem eu resolvo primeiro aqui, menos ou mais? Tanto faz, adição, subtração na ordem que aparecer, né? Então, quem aparecer primeiro eu resolvo. Então, 49 menos 8, 41. 41 mais 3, 44. Continuando aí com os nossos exemplos. Há expressões onde aparecem os sinais de associação e que devem ser eliminados nessa ordem. Primeiro, assim como primeiro é a potência, segundo é a multiplicação e divisão, terceiro é adição e subtração nas operações fundamentais aí, com sinais. Quais são os sinais quando eu falo de expressão numérica? Quais são os sinais de associação quando eu utilizo expressões numéricas? Parênteses, colchetes e chaves. Então, a primeira coisa que eu vou resolver, parênteses. Segundo, colchetes. Terceiro, chaves. Seguindo essa ordem, juntamente com a ordem das operações fundamentais e dos sinais de associação. Então, veremos aí o exemplo 5. 40 menos. Primeira coisa aí que nós vamos desenvolver. 40 menos 5 elevado ao quadrado mais, parênteses, abro parênteses, né? 2 elevado ao cubo menos 7, fecho parênteses, e termino com colchetes. Primeira coisa que eu vou resolver aqui. Qual que é o primeiro? Quantos sinais de associação eu tenho aqui? Eu tenho 2, parênteses e colchetes. Então, qual que eu vou resolver primeiro? Parênteses, pela ordem. Então, eu vou repetir tudo. 40 menos 5 ao quadrado. Então, primeiro eu resolvo
o parênteses. Eu resolvo a potência ou eu vou resolver a potência. Expoente 3. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo? 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 7. Abri parênteses, fechei para parênteses, fecha lá os colchetes. Continuando. Agora eu vou resolver a potência, que é a primeira coisa. Quanto o expoente aqui é 2. Quantas vezes eu vou multiplicar o 5? 2. 5 vezes 5, 25. Vou resolver o meu parênteses. 8 menos 7, 1. Repito, 40. Agora eu vou resolver o meu segundo sinal de associação, colchetes. 21 mais 1, 26. 40 menos 26, 14, né? Próximo exemplo, aí, exemplo 5, letra B. Olha a nossa expressão numérica, né? Gigante. A primeira coisa que eu vou resolver nessa expressão numérica aí, ó, a primeira coisa que eu vou resolver, vou repetir o 50 menos o sinal, chaves, repito 15, a potência apareceu, né? O expoente é 2. Quantas vezes eu vou multiplicar o 4 por ele mesmo? 2. 4 vezes 4, 16. Vou resolver o parênteses. 10 menos 2, 8. Vou resolver a minha multiplicação. 5 vezes 2, 10. Então, eu vou repetir 50 menos chaves 15 mais. Quem eu resolvo primeiro? Divisão ou adição? Pela ordem aqui, é a divisão. A última coisa que eu resolvo é adição ou subtração. Então, 16 dividido por 8, 2. Então, vou repetir 2 mais 10. Sempre abre sinal, fecha sinal. 50 menos, vou repetir lá as chaves, 15. Agora eu vou 2 mais 10, 12. E vou resolver o meu último sinal de associação, que é as chaves. 50 menos 15 mais 12, 27. E 50 menos 27, 23. Pessoal, terminei a aula. Espero que vocês gostem de potenciação. Espero que vocês estejam gostando, né, das nossas aulas aí, feitas por mim com muito carinho, amor e dedicação por vocês, porque vocês merecem. Nós merecemos, né? Devolvam as atividades na plataforma, tira foto do caderno, anexem. Então, até a próxima aula, pessoal, e fica um recadinho aí do tio Marcos, do professor Marcos, com muito carinho. Enquanto a vontade de vencer estiver aí dentro, nada aqui de fora poderá te enfraquecer. Te enfraquecer. Um forte abraço. Até mais. Até a plataforma.